Olá pessoal, hoje nós vamos dar uma revisada sobre os números complexos, tá? E esse é um assunto que talvez alguns podem ter visto na matemática, mas normalmente não é mais visto no ensino médio regular, né? Mas vamos fazer essa revisão rápida para tentar entender o que são esses números complexos e qual a aplicação prática aí no curso de eletrotécnica, tá? Então essa primeira aula é apenas uma revisão, né? Para que nós possamos resolver os circuitos de corrente alternada. Então, antes, né, de entender o que é um número complexo, primeiro temos que ver o que são os números imaginários. Então, é um conjunto de números utilizado para dar solução às raízes de índice par de um número qualquer de sinal negativo. Então imagine, a gente tirar uma raiz quadrada, uma raiz quarta de um número que seja negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 4, raiz quarta de menos 8. Então, essas situações na matemática nos geram um problema, né? E vamos tentar entender que problema é esse. Então, o que é a raiz quadrada? Raiz quadrada nada mais é do que uma sentença matemática, uma pergunta que diz o seguinte: qual é o número que elevado ao quadrado dá tal número? Né? Então, raiz quadrada de, por exemplo, nesse exemplo aqui, de 1. Qual o número que elevado ao quadrado retorna como resposta este 1 que está dentro da raiz? Obviamente é o próprio 1, porque 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1, um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Que é igual a 1. Neste caso aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? É o próprio 2. Então 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Seguindo essa lógica, essa sentença aqui, raiz quadrada de menos 1, para nós tínhamos sempre, pelo menos ali até o ensino fundamental, uma parte do ensino médio, que dá inexistente, não existe, né? Mas a gente sabe na matemática que é possível de um número negativo elevado ao quadrado dar uma resposta. Neste caso aqui, o menos 1 ao quadrado, sem parênteses, dá como resposta o menos 1, porque essa sentença aqui nós resolvemos da seguinte forma: é ele negativo vezes o módulo dele. Então é menos 1 vezes 1 que dá negativo 1. Então deveria voltar para cá, né? Mas não acontece. Isso gerou por muitos e muitos anos uma inconsistência matemática que foi resolvida através de vários e vários estudos, e se chegou à conclusão que daria para resolver utilizando-se uma notação para representar estes números, esses resultados, como números imaginários, assim tendo solução. E essa notação que usa números imaginários usa a notação I. Tá? Então, a partir desse momento, raiz quadrada de menos 1 retorna como I, pois I ao quadrado é equivalente a menos 1 vezes 1, que dá negativo 1. Ou ainda, I vezes I dá negativo 1. Tá? Então, o I vezes I, ou I ao quadrado, representa essa situação aqui. Ó. Seguindo essa lógica, raiz quadrada de menos 4 passa a valer 2i. Então vejam, a raiz a gente tira igual como se fosse uma raiz normal. Só que aí nós colocamos a notação i, pois 2 ao quadrado é menos 2 vezes 2, que dá negativo 4. Tá? Então vejam que agora passa a ter solução. A outra situação que nós temos que lembrar é que nós tínhamos um conjunto de números reais, né? E esse conjunto de números reais tem sua origem, que é no zero, pode crescer negativamente e pode crescer positivamente, de menos infinito até mais infinito.
E também, analogamente, temos o conjunto dos números imaginários, que é um eixo que funciona da mesma forma que o conjunto dos números reais, porém, ao invés de ele estar representado na horizontal, ele fica representado na vertical. Tá? Tem sua origem também e vai de menos infinito i a mais infinito i. Então vejam que o eixo imaginário ele é idêntico, a lógica de funcionamento dele é idêntico ao do eixo dos números reais, porém ele está na vertical. E o que é um número complexo? É um conjunto, é um número que possui tanto uma parcela real quanto uma parcela imaginária. Normalmente é representado neste formato, tá? Que esse é um dos tipos de notação dos números complexos. Essa aqui é a mais tradicional, tá? Que é um número z, que é igual a mais bi. Tá? Então a primeira parcela que vejam que não tem i é real e a segunda parcela onde tem o i é imaginária. E essa notação, esses números complexos, tem grande aplicação na solução de equações de segundo grau ou graus superiores, né, lá na matemática, principalmente quando tínhamos aqueles teoremas de Bhaskara, onde a raiz dava negativa, a raiz lá do delta, e parávamos o cálculo. Né? E com isso, com os números complexos, temos como resolver e achar as raízes de uma equação. E também para a resolução de alguns problemas trigonométricos e físicos. E é nesses dois últimos que nós vamos nos ater, tá? Que tem aplicação direta na área de eletrotécnica. Tá? Então, na área de eletrotécnica e eletrônica, auxilia na resolução e simplificação dos cálculos de circuitos de corrente alternada. E em função disso, né, já que nós vamos usar nos circuitos elétricos, para evitar confusão com o símbolo utilizado para a corrente elétrica, que usa o I maiúsculo ou, dependendo da situação, o I minúsculo, nós vamos empregar o J, tá, como parcela imaginária. E mais, nós vamos trazer esse J para a frente do valor do número complexo. Então vamos representar nesse formato, A mais JB. E com isso nós temos também, para os números complexos, vários tipos de representação, mas os dois que nós vamos utilizar, o primeiro deles é a notação retangular, que é a representação do número complexo de tal forma que fica explícito quanto vale a parcela real e a parcela imaginária. Então ele tem exatamente esse formato aqui, o A mais JB, né? Onde o A é a parcela real, o B é a parcela imaginária. E os números complexos podem ter as parcelas com sinais positivos e ou negativos. O que significa isso? Tanto o A quanto o B podem ser positivos ou negativos. Então podemos ter o A e B positivo, o A positivo, B negativo, o A negativo, B positivo, ou os dois negativos. A representação do número complexo em notação retangular nos eixos real e imaginário, como o número é complexo, ele está nos dois, eles têm a parte de representação num eixo e parte no outro. Então nós passamos a ter uma componente. Tá? Então é como se nós tivéssemos um par ordenado. Então, por exemplo, o número Z1 aqui, 5 mais J2, ele tem 5 de real e 2 de imaginário. Então nós traçamos como se fossem pontos de um gráfico. Então, no espaço, a localização desse número complexo é exatamente esse ponto Z1 aqui. Um exemplo 2 aqui, o Z2, negativo 3 de real mais 1 de imaginário. Então, 3 de real, negativo, né? E 1 de imaginário. Em uma situação dessas aqui, ó, onde temos 0 de real e negativo 3 de imaginário, então 0 de real significa que parte aqui do zero, né, o real, e o imaginário está no menos 3, então vai dar exatamente sobre o eixo dos imaginários. Então aqui está o Z3. A outra anotação que nós vamos utilizar muito é a notação polar.
E a notação polar é a representação do número complexo através do seu valor resultante, conhecido como módulo ou valor absoluto, e seu ângulo em relação ao segmento positivo do eixo real, também conhecido como argumento. Então, o número complexo em notação polar ele tem tradicionalmente esta notação aqui, z igual a r ângulo θ, onde o r é o valor do módulo ou o valor absoluto e θ é o argumento ou ângulo, né, em graus. E aqui uma observação importantíssima, pessoal. O módulo somente será positivo, tá? Módulo só pode ser positivo. Agora, o ângulo pode estar entre 0 e 360 graus. Aliás, o ângulo pode até inclusive ser negativo, dependendo como nós olharmos ou usarmos nossas referências, tá? Então, o ângulo pode ser negativo, mas o módulo não pode ser. E como nas áreas de eletrotécnica e eletrônica nos referimos aos ângulos de defasagem como sendo φ, nós utilizaremos na representação como sendo R ângulo φ. Então é muito comum de vocês usarem neste formato que nós temos aqui. E eventualmente, ao invés de R, podemos também estar usando aqui a letra M maiúsculo, como, se referindo a módulo, tá? Então R ou M e φ no lugar do θ, tá? Usando aqueles mesmos números complexos que nós tínhamos antes, né? Para nós representarmos neste plano aqui, sobre os eixos aqui, o número em notação polar, nós temos que 5 mais J2, que era o número que tínhamos como Z1 antes, vale 5,38, ângulo 21,8. E vejam só, partindo da origem até o ponto que nós tínhamos para notação retangular, né, temos esse segmento de reta, que é exatamente o valor absoluto ou a resultante, que é o módulo. E o ângulo φ ele é medido em relação ao eixo, ao lado positivo, né, do eixo x, do eixo R, desculpa. Então, o ângulo formado aqui, no caso, 21,8 graus. Tá? Aqui, no caso do Z2, né, o real era negativo 3 e imaginário 1. Então, ele vai estar para esse lado, para o segundo quadrante. Né? Então, transformando ele para polar, dá 3,16, ângulo 161,6. Então vejo que a abertura deste segmento em relação ao eixo, a parte real do eixo R, né, é de 161,6 graus. Olhem só, se vocês repararem aqui, ó, essas grandezas formam triângulos retângulos, né? Então algumas coisas já podemos começar a correlacionar lá no circuito de corrente alternada aos triângulos das impedâncias. Então isso vai ser muito útil para nós depois, tá? O Z3 aqui, né, que ele não tinha componente real, mas só tinha imaginária, dava em cima do eixo, né? Então aqui neste caso o segmento dele, ó, tá aqui, que é o 3, né, vale exatamente 3. Vejam que ele é positivo, né, o valor absoluto é positivo. E o ângulo que ele formaria pode ser daqui da direita para a esquerda, no sentido anti-horário, né, 270 graus, ou em relação ao sentido horário, pode valer negativo 90, tanto faz. E agora nós vamos ver como é que fazemos a conversão de um número complexo, né, entre suas notações. Porque dependendo da aplicação nós vamos precisar que ele esteja em polar ou em retangular. Então, primeira conversão é de retangular para polar. Então, sendo o número A mais JB, então, para obter o módulo, para converter para polar, a gente utiliza o teorema de Pitágoras.
porque se nós olharmos, como a gente viu antes, na representação nos eixos, nós verificamos que formam triângulos retângulos. Então podemos utilizar o teorema de Pitágoras para solucionar, onde R, né, o módulo, é sempre a hipotenusa. Então R é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Já o ângulo φ é dado pelo arco tangente de B sobre A. Tá? Então o que seria arco tangente? Qual é a tangente, né? Qual o ângulo que dá como tangente o resultado de B sobre A. E temos uma observação importante aqui, pessoal. Quando o número complexo ele é do segundo ou terceiro quadrante, real, negativo, imaginário, positivo, nós temos que fazer, pessoal, uma avaliação, tá? Que é a seguinte: nós avaliando que o número vai dar no segundo ou no terceiro quadrante, nós temos que acrescentar ao resultado da equação de cima ali mais 180 graus. Então, exemplos aqui, ó. Converta o número Z 20 mais J12 para a notação polar. Então, fazemos o teorema de Pitágoras, né? 20 ao quadrado mais 12 ao quadrado, tiramos a raiz, dá 23,32. E aqui, ó, substituímos o B e o A nessa equação. 12 dividido por 20. Depois pegamos a resposta e fazemos tangente menos 1. O inverso tangente aí da calculadora de vocês, né? Segunda função tangente. Vai dar um ângulo de 30,96. É importante, pessoal, que vocês tentem resolver isso na calculadora, né? Para poder acompanhar. Então, o resultado, né, do número complexo, agora escrevendo na notação polar, é 23,32, ângulo 30,96 graus. Segundo exemplo, converta negativo 10 mais J25 para a notação polar. Então, mesma coisa, substituímos. Aqui temos que lembrar de botar entre parênteses, né? Então, negativo 10 ao quadrado mais 25 vai dar 26,93. Aqui, ó, este número vai dar no segundo quadrante. Por que a gente sabe que vai dar no segundo quadrante? Ele já vai estar para a esquerda, né? Vai estar para a esquerda do gráfico, né? Porque o real já deu negativo. Então ele não vai estar para a direita, não vai estar apontando para a direita, vai estar apontando para a esquerda. E é do segundo quadrante porque o 25 aqui é positivo. Então vai estar apontando para cima no imaginário. Então vai estar apontando no segundo quadrante. Como é do segundo quadrante, temos que colocar a equação com mais 180. Então fazemos a substituição com sinais, pessoal. Tem que ir o sinal junto, tá? Vai dar 111,8 graus. Então a resposta 23,32, opa, está errado aqui, é 26,93, ângulo 111,8 graus. Para fazer a conversão para a notação retangular, sendo o número R ângulo φ, nós fazemos, para calcular o A, o R vezes o cosseno de φ, ou M, né, dependendo da situação, vezes o cosseno de φ, e o B é dado, né, a parcela imaginária, R vezes seno de φ. Então aqui o exemplo, né, Z igual a 24, converta Z igual a 25, ângulo 30 para a notação retangular. Então fazemos o cálculo do A, R vezes cosseno φ, dá 25 vezes cosseno de 30, que dá 21,65. O B, R vezes seno de φ, 25 vezes seno de 30, que dá 12,5. Escrevemos o número em notação retangular, 21,65 mais J, 12,5. Agora nós vamos aprender a fazer as operações, né, básicas com números complexos. Então a primeira delas, a adição. E aqui uma observação importante, pessoal.
A adição tem que ser feita em notação retangular de forma obrigatória, tá? É obrigatório que seja em notação retangular. Então, matematicamente, como é que a gente resolve uma somatória de números complexos? Então, temos dois números, sendo o primeiro Z1 A mais JB e o Z2 C mais JD. Então, pede a soma, né, a expressão de soma, que vai resultar no número Z3, que é dado por Z1 mais Z2, é feito da seguinte maneira. Então, substituímos aqui o Z1 e o Z2 e ordenamos agora, ó, de tal forma que fica de um lado só os reais e do outro lado só os imaginários. Então, vai ficar A mais C mais J, B mais D. Então agora nós vamos efetuar alguns exemplos de cálculo, né, de adições de números complexos. Então, sendo Z1 igual a 20 mais J15, Z2 6 mais J12, efetue Z3 igual a Z1 mais Z2. Então fazemos a substituição dos números. Isolamos agora para o lado esquerdo só os reais, do lado direito só os imaginários. Então vai dar como resposta 26 mais J27. Exemplo 5, sendo os números Z1 8 mais J17, Z2 negativo 6 mais J10 e Z3 14 menos J23, efetue Z1 mais Z2 mais Z3 igual a Z4. Então substituímos, passamos todos os reais para a esquerda e os imaginários para a direita. Então vai ficar 8 menos 6 mais 14 e mais J, 17 mais 10 menos 23. Vai dar 16 mais J4. Subtração. Subtração deve ser feita também com os números em notação retangular, obrigatoriamente. Então, sendo os números complexos A mais JB e Z2 C mais JD, fazendo então Z1 menos Z2, sendo igual a Z3, temos que Z3 vale o A mais JB menos o C mais JD. Então, fazemos uma modificação aqui, ó, e colocamos a representação de J para fora como positiva. Então, fazemos o A menos o C e o B menos o D. E temos que tomar cuidado com os sinais, pessoal, os sinais dos números. Por isso que fazemos nesse formato. Então, quando temos o negativo aqui, nós já aproveitamos e colocamos mais um parênteses dentro, tá? Para fazer a avaliação desse sinal. Então, nos exemplos vai ficar um pouquinho mais claro o que a gente está querendo dizer com isso. Então, sendo os números Z1 70 mais J40 e Z2 18 mais J21, efetue Z3 igual a Z1 menos Z2. Então, fazemos 70 mais J40 menos 18 mais J21. Então, vai ficar 70 menos 18 mais J40 menos 21. Vai dar 52 mais J19. O próximo exemplo, sendo os números Z1 82 mais J82 e Z2 6 menos 6 menos J25, efetue Z1 menos Z2. Então aqui entra aquela situação que eu comentei, né, pessoal? Temos duas parcelas negativas aqui. Então temos Z3 igual a 82 mais J82 menos, abre parênteses, negativo 6 mais, menos J25. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, passamos o J para fora como positivo e fazemos o seguinte, 82 menos negativo 6, menos negativo 6, por isso coloquei um parênteses aqui, ó. E o outro lado, 82 menos negativo 25.
Então, como resposta, vai ficar 88 mais J 107. Por quê? Negativo com negativo fica positivo. Mesma coisa aqui, negativo com negativo ficou positivo. Então, esse é um quesito, pessoal, que às vezes é um detalhezinho pequeno, mas gera muito erro, tá? E isso aqui é matemática, pessoal, matemática básica. Multiplicação de números complexos. Aqui a multiplicação ela já deve ser feita em notação polar. Então, sendo os números complexos Z1 módulo 1, ângulo 1, e Z2, módulo 2, ângulo 2, e Z3 é igual a Z1 vezes Z2, então temos que a multiplicação dos dois, isso a gente resolve da seguinte maneira. Faz-se a multiplicação dos módulos, então R1 vezes R2, e para os ângulos é o somatório dos ângulos. Então soma-se o ângulo φ1 mais o ângulo φ2. Então nos exemplos aqui, exemplo 8, Z1 é igual a 2 ângulo 25 e Z2 12 ângulo 40. Efetue Z3 igual a Z1 vezes Z2. Então substituímos, né? Então fazemos o 2 vezes o 12 e para os ângulos 25 mais 40 graus, 25 graus mais 40 graus. Então vai dar como resposta 24 ângulo 65. Exemplo 9, sendo os números Z1 6,7 ângulo 90 e Z2 7 ângulo 36 negativo. Efetue Z3 igual a Z1 vezes Z2. Então, vai ficar 6,7 ângulo 90 vezes 7 ângulo 36 negativo. Então, 6,7 vezes 7, ângulo, somatória dos ângulos, né? 90 mais negativo 36. Então, vai ficar 46,9, ângulo 54. E a divisão, né? Ela também tem que ser feita em notação polar. Então, sendo os números Z1, ângulo φ1, né? R1, ângulo φ1, e Z2, módulo 2, ângulo φ2, e Z3 é a divisão de Z1 por Z2, então temos que a substituição dos dois aqui, né? Isso a gente efetua da seguinte maneira: dividem-se os módulos, o R1 pelo R2, e os ângulos agora subtrai-se o do numerador pelo denominador, tá? Então se faz a subtração de um pelo outro. Então, sendo os números Z1 200 ângulo 120 e Z2 7,5 ângulo 40, efetue Z3 é igual a Z1 dividido por Z2. Então substituímos. Então fazemos 250 dividido por 7,5, ângulo 120 menos 40. Vamos ter 33,33, ângulo 80. Exemplo 10. Sendo os números Z1 1200, ângulo menos 90, e Z2 42, ângulo negativo 30. Efetue Z1 dividido por Z2. Então, fica 1200, ângulo 90, dividido por 42, ângulo menos 130. Então, 1200 dividido por 42, ângulo 90 negativo menos, abre parênteses, negativo 130. Veja que eu coloquei parênteses aqui para fazer uma avaliação dos sinais, né, pessoal? Então, aqui a divisão vai dar 28,57. Negativo 90 menos negativo 130. Menos com menos fica mais. Então, vai ficar 130 positivo. Então, vai ficar como resposta 40 graus. Tá? Então, aqui, pessoal, tentei dar uma noção rápida dos números complexos para vocês. Tá? Vou enviar junto um outro vídeo utilizando daí atalhos da calculadora científica para conversão de números complexos, tá?
Então, vou encaminhar uma lista de exercícios para vocês treinarem, tá? Não vai ser cobrada essa lista e não vai ser cobrada em prova, porque isso vai estar dentro do próprio assunto do circuito de corrente alternada, tá? Então vai ser a aplicação prática que vai ser cobrada de vocês, tá bom? Então até mais, pessoal.